Meus amados, estamos dando início a mais uma lição bíblica do terceiro trimestre de 2020, cujo tema é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Neste dia estaremos analisando a lição de número 7, cujo tema irá falar sobre o povo de Deus que deve separar-se do mal. O texto que está proposto para a lição de hoje está lá escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, e diz assim a palavra do Senhor: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Antes de iniciarmos essa lição rica, nós estaremos fazendo uma oração para que o Senhor nos direcione nesse estudo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui nesse momento para podermos estudar a Tua Santa Palavra. Te pedimos que o Espírito Santo possa nos direcionar e nos fazer agir e entender conforme tudo aquilo que o Senhor prescreveu. Que nós possamos, Senhor, não apenas entendermos mentalmente aquilo que está sendo proposto pela Tua Palavra, mas que o Senhor também nos auxilie a colocar em prática tudo aquilo que aprendermos nesse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição de hoje, ela segue um plano que foi desenvolvido desde a lição de número 1, nos mostrando como a restauração de Jerusalém, ela nos traz marcas eficientes para os dias atuais. Como nós podemos aplicar os princípios que foram elaborados e que foram colocados em práticas pelos mestres Esdras, Neemias, Zorobabel, como isso pode nos auxiliar nos dias de hoje, em tempos de crise. E a lição de hoje, ela continua com essa vertente, tratando acerca da separação que o povo de Deus deve ter em relação ao mal. E é por essa razão que na lição de hoje nós abordaremos alguns pontos que nós podemos destacar na trajetória de Esdras e Neemias, e de como nós podemos tirá-los como lições para a nossa vida prática de santidade. Eu mostrei a vocês o texto bíblico do nosso estudo, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, e ele nos serve de norte para entendermos aquilo que acontece no livro de Esdras, sobretudo nos capítulos 2 e 4, que são objeto de estudo da nossa análise hoje. Nós veremos como o Senhor, ele direciona o seu povo para se afastar daquilo que é mal, fazendo aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Então, vamos estudar essa lição abençoada e ver o que o Senhor, ele nos tem preparado para podermos entender os princípios relativos à santidade em meio à crise. Nós veremos no ponto de número 1 da nossa lição, que somente os judeus retornariam a Judá. Esse ponto é muito importante porque vai nos mostrar que desde o princípio, desde o começo, Deus já havia direcionado o seu povo para que houvesse uma separação total entre aquilo que era puro e aquilo que era impuro. Deus não deixou de maneira alguma que no começo do projeto as tentativas de misturar o povo de Deus com aquele povo que era imundo, com aquele povo que não era santo, elas não poderiam seguir adiante, e por isso Deus, ele faz uma separação prévia, já deixando claro que somente poderia estar no meio do povo de Deus, somente poderia habitar novamente a cidade de Jerusalém, aqueles que fossem verdadeiramente judeus. Essa atitude, ela visa corrigir um erro histórico que já havia sido implantado no meio do povo de Israel. Os irmãos lembram que lá em Números, capítulo 11, versículo 4, o povo de Deus que estava saindo da terra do Egito, agora se deixa permitir que pessoas que estavam pelo caminho, pessoas que não eram verdadeiramente judeus, pudessem se infiltrar em meio à caravana que se dirigia à terra de Canaã. E agora esse povo começa a provocar problemas no meio do povo de Deus. Nós veremos lá em Números capítulo 11, versículo 4, que o vulgo ou o populacho que estava no meio deles
lembrou-se das coisas do Egito, pelo que os filhos de Israel começaram a clamar: quem nos dará carne para comer? Nós vemos aqui que esse vulgo, ou esse populacho, que em hebraico significa o puspachel, esse povo ele estava misturado em meio aos israelitas, contudo eles não eram israelitas. Eles eram pessoas que estavam também escravizadas na terra do Egito e que foram coletados no caminho de volta à terra prometida. Eram escravos de outras raças, aventureiros, pessoas que estavam descontentes com o reinado no Egito e que queriam agora participar das bênçãos inerentes aos israelitas. Eram pessoas que foram atraídos pelos movimentos, foram atraídos pelos grandes milagres e feitos miraculosos realizados pelo Senhor em meio ao povo de Deus. Contudo, não eram pessoas genuinamente convertidas, não tinham seus corações verdadeiramente voltados para Deus e por isso se misturaram ao povo de Deus, causando problemas e dificuldades em meio àquelas pessoas. Agora, esse erro não poderia ser cometido novamente. Seria necessário que houvesse uma filtragem adequada para que o povo de Deus pudesse habitar somente com aqueles que eram puramente israelitas. E por essa razão, aqueles que estavam retornando do exílio precisariam comprovar a sua descendência em relação a Abraão. E por isso, nós veremos que a Bíblia constantemente, e sobretudo o Antigo Testamento, faz questão de deixar muito claro e sempre está reforçando a ideia de uma genealogia precisa. Somente em 1 Crônicas, nós veremos que até o capítulo 9, apenas uma genealogia é destacada desde o capítulo 1 até o capítulo 9. Nós veremos que a preocupação com a descendência pura, com a pureza da raça, era algo essencial para determinar aqueles que eram verdadeiramente israelitas. E essa descendência precisou ser comprovada por aqueles que estavam retornando também a Jerusalém. Quando isso acontece, nós veremos que algumas pessoas elas são listadas nesse retorno. Essa que seria a primeira leva de exilados que estava retornando para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. Agora foi destacado no capítulo 2 algumas classes de pessoas que estavam retornando para essa cidade. Nós veremos que no capítulo 2, os versículos 3 a 35, é listado o povo em geral, como aldeias e cidades. Logo em seguida, dos versículos 36 a 58, são listados os sacerdotes, levitas e aqueles que serviam junto ao templo em Israel. Agora nós veremos, a partir do versículo 59, que algumas pessoas que não estavam listados nesse grupo, eles agora foram debelados, foram colocados de lado e não puderam participar da restauração de Jerusalém, porque não tinham os seus nomes inscritos nos livros da genealogia. E mais, essas pessoas também não conseguiram comprovar a sua descendência em relação a Abraão, visto que muitos deles eram displicentes. Talvez em meio deles havia pessoas, como diz o Russell Norman Champlin, que eram um pouco descuidados em relação aos seus registros e por essa razão eles não conseguiam manter uma ordenança correta em relação aos seus antepassados e por essa razão, por causa da sua negligência, por causa da sua displicência, também foram deixados de lado e não participaram da restauração em Jerusalém. Havia uma outra classe também de pessoas que foram deixadas de lado nesse período, e esses foram justamente ordens sacerdotais que também não lograram êxito em demonstrar a sua ascendência relativa a Abraão. Quando isso acontece, nós veremos que alguns métodos eles são colocados à disposição para tentar solucionar o problema. Entretanto, o problema ele não é solucionado. Nós veremos nos versículos seguintes que talvez se um sacerdote tivesse ainda o Urim e o Tumim para poder trazer a revelação divina e comprovar que aquelas pessoas eram de fato sacerdotes, o problema seria resolvido.
Mas como isso não aconteceu, nós veremos que aqueles sacerdotes, eles também foram deixados de lado da reconstrução do templo, tendo em vista que não poderia haver nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de mácula que viesse a impedir não somente a estruturação física do templo, mas também a reedificação espiritual do povo. Não poderia haver impureza, não poderia haver mácula, não poderia haver nenhum tipo de obstáculo que impedisse a plena restauração física e também espiritual do povo de Deus. E por essa razão, os sacerdotes duvidosos, eles não tinham o direito de participar dos sacrifícios, o principal sustento da casta sacerdotal. E agora eles tiveram que retornar até o Império Persa para poder prover o seu sustento de modo adequado, sem participar das liturgias sacerdotais. É nesse sentido que nós observamos o cuidado de Deus para com a pureza desde o início do processo de reconstrução do templo. Nós não podemos estar preocupados com a santidade ou com a pureza em apenas alguns momentos em nossas vidas, mas essa preocupação, ela deve guiar a nossa vida espiritual desde o começo até o fim da carreira. É começar a carreira de acordo com a vontade de Deus e concluí-la da mesma forma. Por isso, Deus impediu que aqueles que não comprovassem a sua ascendência em relação a Abraão não fossem colocados à disposição do serviço no templo, mas fossem retirados da presença daqueles que eram verdadeiramente puros. E nesse sentido, nós veremos que, em continuidade a isso, a parte 2 da nossa lição, ela vai nos mostrar como os judeus, eles também não aceitaram a ajuda de samaritanos para poder dar continuidade ao seu trabalho. Nós veremos nessa lição, primeiro, quem eram esses samaritanos, quem eram essas pessoas que eram chamadas de samaritanos. Nós veremos, queridos, que esses samaritanos, na verdade, eram pessoas que tiveram a sua pureza misturada no decorrer do tempo. Os irmãos conhecem muito bem que desde a divisão do reino, entre Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte sendo governado por Jeroboão e o Reino do Sul governado por Roboão, nós veremos que o Reino do Norte, ele com 10 tribos, sempre foi idólatra, sempre adorou a deuses estranhos. Apesar de terem iniciado a sua capital na cidade de Siquém, depois passando pela cidade de Tirzá e por último edificando a sua estrutura na cidade de Samaria, a cidade de Samaria passou a ter um papel importante no cenário mundial daquela época, tendo sido a sede da capital do Reino do Norte e, portanto, influente em muitas nações e em muitos lugares. Da mesma maneira, a adoração foi deslocada da cidade de Jerusalém e agora no Reino do Norte nós tínhamos duas espécies de adoração, uma constituída na cidade de Dan e outra constituída na cidade de Betel. Quando tudo isso acontece, nós veremos que a adoração e também o governo de Deus estava completamente fragmentado no Reino do Norte, agindo em desacordo com a ordenância primária do Senhor. Esse povo, por ser idólatra e por se rebelar contra a vontade de Deus, estava sempre em desacordo com a obra e o trabalho do Senhor, de modo que agora eles foram conquistados e dominados pelo Império Assírio, no ano 722 a.C., sob o domínio do imperador e do rei Salmanassé V, e sobre a regência do general Sargão II, general esse que logo veio a se tornar rei após a morte de Salmanassé. Quando isso acontece, nós veremos lá em 2 Reis, capítulo 17, que o Império Assírio começou a tirar o povo do Reino do Norte e da cidade de Samaria e os dispersar para outros lugares do Império Assírio, a fim de que não houvesse um remanescente verdadeiramente forte para poder reestruturar aquela cidade. Ao mesmo tempo que fez isso, o Império Assírio passou a trazer pessoas de outras etnias, de outros lugares, para habitarem a cidade de Samaria e fazer com que o povo fosse verdadeiramente misturado.
Essa mistura e esse povo misturado, relações que aconteceram entre samaritanos e mulheres judias, bem como entre homens judeus e mulheres samaritanas, fez com que houvesse uma mistura entre raças, e dessa mistura originou-se aqueles que historicamente são chamados de samaritanos. Esses samaritanos que habitavam na cidade de Samaria e em muitos outros lugares do Império Assírio, passaram a prestar cultos a deuses estranhos, a entidades que eram oriundas de outros lugares do Império Assírio. E quando isso acontece, nós veremos que agora Deus traz o julgamento sobre aquele povo. Deus faz com que aquele povo fosse julgado diante de Deus, fazendo inclusive com que leões viessem a devorar autoridades e pessoas representativas na cidade de Samaria. Quando isso acontece, o Império Assírio se preocupa com tal situação e envia para a cidade de Samaria sacerdotes para poder realizar ou ensinar o povo a como prestar o culto a Deus. Contudo, esse ensinamento ele tinha um efeito meramente protelatório, tendo em vista que aquelas pessoas, apesar de adorarem e buscarem a face do Senhor, também mantinham para si ídolos estranhos e pessoas que muitas vezes adoravam ao Senhor de dia, à noite prestavam culto a deuses estranhos. E essa mistura, essa comunhão de visões estranhas ou de cosmovisões que estavam em desacordo com a vontade de Deus, fez com que os samaritanos eles fossem mal vistos pelos judeus, de modo que muitas vezes eles eram excluídos da participação e do culto que era prestado a Deus pelo povo ou pelos aqueles que estavam sobre o reinado do sul. Quando isso acontece, nós veremos que aqui no livro de Esdras nós temos uma clara mensagem, uma clara declaração de como se constituía essa divisão entre aqueles que eram samaritanos e aqueles que eram verdadeiramente judeus, aqueles que preservaram a sua linhagem e que não se contaminaram com relações estranhas à sua descendência. Nós veremos que esses samaritanos eles foram responsáveis por uma certa revolta contra o povo de Deus, tendo em vista que eles tentaram de alguma maneira ajudar os judeus, ajudar aqueles que estavam voltando do exílio, se passando por amigos para tentar de alguma maneira se infiltrar em meio àqueles que retornaram do exílio. Nós sabemos que esse retorno para o exílio teve ou passou por uma criteriosa seleção do Senhor. Agora, o Senhor não poderia permitir que a mistura ou que a união de pessoas estranhas pudesse novamente contaminar aqueles que estavam agindo de acordo com a sua vontade. Quando isso acontece, nós veremos que aqueles judeus fiéis que permaneceram na terra de Jerusalém edificando o templo, eles se opuseram à tentativa dos samaritanos de ajudá-los, de modo que eles agora devem e enfrentam uma séria oposição dos samaritanos que lá estavam. Aqueles que eram prestigiados, aqueles que exerciam liderança no local, se sentiram ameaçados e confrontados com a presença de quase 50 mil judeus que haviam retornado do exílio na Síria, sob liderança de Zorobabel. Quando Zorobabel agora observa essa investida e essa tentativa dos samaritanos de debelar o projeto de Deus, ele se opõe fortemente aos samaritanos. Só que essa oposição faz com que eles sejam ainda mais perseguidos e severamente assolados por essa decisão. Nós veremos agora que por causa dessa rejeição, por causa dessa oposição do povo de Deus à ajuda dos samaritanos, à ajuda daqueles que eram impuros e misturados, os samaritanos agora procuram, de certa maneira, debelar o projeto de Deus e fazer com que a obra seja parada. Apesar de eles se apresentarem como judeus, terem toda a ornamentação de judeus, eles agora se tornam inimigos do povo de Deus, invejando os judeus e, como diz também a nossa lição, eles imaginaram que se conseguissem se associar aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes.
Mas como eles não conseguem dar seguimento a esse projeto, eles agora se tornam inimigos do povo de Deus, enviando uma carta até o rei que estava governando a Pérsia, o rei Ciro. E o rei Ciro, ao tomar conhecimento dessa carta, que estava mostrando ou tentando mostrar que se a cidade de Jerusalém fosse reedificada, eles se rebelariam contra o rei e se rebelariam contra o Império Persa que estava sobre o domínio daquele lugar, eles deixariam de pagar tributos e eles se voltariam contra o rei da Pérsia. Essa carta, com um teor fortemente carregado de críticas e de desconfiança para com o povo de Deus, fez com que a obra do templo fosse embargada durante longos anos. E isso nos mostra que, muitas vezes, apesar de nós nos rebelarmos contra aqueles que tentam se misturar em meio ao povo de Deus, isso não nos isentará de perseguições, isso não nos isentará de, muitas vezes, investidas desse povo contra o povo de Deus, que fará com que obras fiquem paradas por certo tempo. Entretanto, é nesse período que devemos nos lembrar que a fidelidade a Deus é mais importante do que qualquer coisa. Não podemos negociar o nosso trabalho ou a nossa obra diante de Deus em prol de uma ajuda de pessoas que são estranhas ao povo de Deus, de pessoas que tentam parar a obra de Deus, de pessoas que tentam parar a atividade do Espírito Santo na vida da igreja. Devemos sim manter a nossa pureza e manter a nossa fidelidade, independentemente de qualquer situação. Nós precisamos lembrar dessa situação, queridos, e perceber que essa atitude é uma atitude plenamente compatível com a Escritura. Nós veremos, e a lição também nos deixa muito claro, que a Bíblia ela nos manda afastar daqueles que não têm a sã doutrina, daqueles que não perseveram de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia também nos manda nos afastarmos daqueles que têm uma vida irregular, daqueles que não estão andando de acordo com a vontade de Deus. Não podemos nos deixar levar por cosmovisões liberais ou libertinas que tentam implantar um mundanismo ou um secularismo dentro da igreja, com a ideia de que nós podemos sim conviver e manter a nossa vida completamente alinhada a pessoas que são do mundo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E por último, a Bíblia também deixa claro que nós devemos nos afastar daqueles que causam divisões, daqueles que tentam impedir a unidade na igreja, daqueles que tentam dissuadir o projeto de Deus para a sua igreja. E é isso que a lição ela vai nos deixar claro nessa tentativa dos samaritanos de se alinharem com o povo de Deus. Essa tentativa, na verdade, constituía um projeto não de Deus, mas um projeto do inimigo, de provocar divisões e de parar ou de refrear ainda mais o trabalho de Deus de reconstrução daquele templo. É nesse sentido, queridos, que devemos ter em mente também aquilo que a lição ela vai nos tratar ou nos mostrar da exigência de Deus em relação à santidade do seu povo. Aqueles samaritanos que estavam misturados, eles de alguma maneira testemunhavam contra a pureza que Deus exigia do seu povo. Esses samaritanos, apesar de terem crenças em comum em relação aos judeus, qual seja a ideia, a crença de que existia um único Deus, a ideia de que a lei foi dada por Deus a um só homem, que seria esse, justamente Moisés, a ideia de que havia um único livro sagrado, a Torá, e a ideia de que havia um único local sagrado. E essa ideia de que havia um único local sagrado, constituía inclusive uma grande dissensão entre samaritanos e judeus, já que os samaritanos avocavam para si o Monte Gerizim como sendo o lugar de adoração a Deus, ou o lugar deixado por Deus, ao passo que os judeus verdadeiros, eles acreditavam que era no Monte Sião, onde estava depositada a promessa de Deus, e por essa razão lá edificaram o templo de adoração ao Senhor. Essas divisões e essas dissensões, essas cosmovisões diferentes entre judeus e samaritanos, fez com que durante toda a história nós tivéssemos
perspectivas diferentes acerca da própria obra e do trabalhar de Deus. Nós veremos e podemos nos aprofundar em inúmeros aspectos de dissensões entre samaritanos e judeus, mas cabe nessa lição nos atentarmos à ideia de que Deus separou um povo puro para a sua adoração. Em contrapartida, nós veremos que Deus havia colocado a ideia de que não poderia haver mistura, não poderia haver nenhum tipo de relação entre aqueles que eram santos, puros e separados, com aqueles que estavam misturados e que não preservaram a sua linhagem. No tópico número 3 agora, nós veremos como Deus ele faz ou como ele demonstra essa separação, essa santidade entre o povo de Deus. Quando o povo retornou do cativeiro para a terra de Jerusalém, nós veremos que eles começam a reconstrução do templo e também a reconstrução dos muros com Neemias, demonstrando que Deus havia feito tudo aquilo. Aquela obra era uma obra de Deus e não uma obra humana. Mas essa separação, ela já nos é deixado claro desde quando Deus ele usa a Josué para que Josué pudesse realizar a obra do Senhor. Quando Josué ele é trazido, quando Josué ele é separado por Deus para realizar a sua obra, ele deixa muito claro a Josué que deveria haver santidade em meio ao povo de Deus. Nós veremos no livro de Josué que essa santidade, ou esse aspecto da santidade, ele é ressaltado de modo enfático por Deus, para que o povo pudesse realizar a sua obra. E isso nos é detalhado aqui na lição, como forma de entendermos que Deus ele não deixa de maneira alguma o seu povo confundido. Quando há pecado, quando há mistura em meio ao povo de Deus, Deus ele faz com que esse pecado seja trazido à tona, a fim de que os seus filhos não sejam confundidos, a fim de que não haja nenhum tipo de confusão entre aqueles que estão agindo em acordo com a vontade de Deus. Nós veremos que logo depois de Josué haver enfrentado a cidade de Jericó, sitiado aquela cidade, derrubado a sua muralha, Deus havia dado uma ordem expressa para que não houvesse, ou que nenhum dos seus soldados, nenhum daqueles que guerrearam naquela peleja, pudessem retirar do anátema, daquilo que era maldito naquela terra. E aqui precisamos deixar claro uma distinção, porque a palavra anátema, ela possui uma conotação dupla, ela possui um significado duplo. A ideia de anátema, ela pode tanto significar algo que é santo, que é devoto, consagrado a Deus e, portanto, não deve ser utilizado pelos seres humanos, como também ela possui a ideia de algo que é considerado maldito, de algo que recebeu uma maldição divina. Isso acontece, por exemplo, com a expressão bíblica, maldito seja aquele, qualquer um que seja pendurado no madeiro. Ou então, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que se alguém ou até mesmo um anjo do céu vos anunciar um outro evangelho, que não seja esse evangelho que eu tenha pregado, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Então, essa dupla significação da palavra anátema, ela é trazida para cá, para nos mostrar que nesse contexto específico, lá de Josué capítulo 7, nós veremos que um dos homens, chamado Acã, um dos soldados, ele, ao observar alguns utensílios que eram considerados anátema, que eram considerados malditos, ele toma aqueles utensílios e guarda debaixo da sua tenda. E por essa razão, agora quando o povo de Deus faz uma investida contra a cidade de Ai, um exército pequeno, um exército que não possuía a mesma pujança que o exército de Jericó, agora nós veremos que esse povo, ele de certa maneira, sofre uma perda muito grande quando são destruídos pelo exército de Ai, e muitos dos soldados de Deus voltam fugindo, correndo, para não serem destruídos por Ai. Tudo isso acontece porque havia maldição no meio do povo de Deus. O fato de Acã ter pegado de algo que era considerado maldito por Deus, fez com que todo o povo fosse corrompido, demonstrando que Deus ele não negocia a sua santidade. Deus ele não permite
que nenhum tipo de relação, que nenhum tipo de união com aquilo que é impuro seja permitido na sua casa ou no seu meio. E é por essa razão que nós veremos a consequência do erro daqueles que permitiram um anátema no meio do povo de Deus. Deus, ele não negocia essa santidade, Deus não negocia essa atividade voltada para as coisas que são de Deus. Não pode haver mistura, não pode haver união entre aquilo que é santo com aquilo que é impuro. Por essa razão, a lição ela vai nos deixar claro que quando o anjo do Senhor, ele visita aquele povo, ele demonstra no capítulo 5 que deveria haver reverência em relação ao lugar santo também. Lá em Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, nós veremos que o anjo do Senhor, ele deixa claro que deveriam descalçar o sapato dos seus pés, porque o lugar que estava sendo pisado era um lugar também santo. E por isso, nós vemos que durante toda a trajetória do povo, desde quando eles foram tirados da terra do Egito em direção à terra prometida, Deus havia deixado claro a ordenança da santidade em meio ao povo de Deus. Nós veremos também, queridos, e a lição ela vai nos fazer encerrar no tópico 4, que Deus também ele manifesta algumas questões importantes em meio ao povo de Deus, deixando claro que devemos ter uma vida de separação para com aquilo que é mal. Nós veremos que, inicialmente, os judeus eles mantiveram-se separados dos samaritanos, de modo que não poderia haver essa comunicação entre aqueles que eram judeus e samaritanos para a preservação da raça pura. É claro que quando Jesus, em seu ministério terreno, ele passa agora a visitar a cidade de Samaria, conversa com a samaritana, aquela quebra de barreiras com a vinda do Messias é algo que nos demonstra que agora não há mais separação entre nenhum povo da terra. Mas, quando nós veremos no passado para a preservação da linhagem, para a preservação da mensagem de Deus, nós veremos que deveria haver uma distinção correta entre aqueles que eram judeus e aqueles que eram samaritanos, inclusive para que houvesse uma distinção ou uma clara separação entre o que era a palavra de Deus, a ordenança de Deus, e o que não era, tendo em vista que, apesar de os samaritanos preservarem a Torá, essa Torá ela tinha modificações que comprometiam inclusive o conteúdo da mensagem divina, a qual não foi modificada em meio aos judeus e preservou-se pura e intacta até o seu efetivo cumprimento com a vinda do Messias. Nós veremos também aqui nesse tópico que a Bíblia nos mostra exemplos de servos que duvidaram se valia a pena manter ou não a separação do mal. Todos conhecem a história de Asaf. Ele vai declarar que, na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Isso acontece porque Asaf, em seu tempo, ele começa a ver que os iníquos, aqueles que eram ímpios, estavam prosperando, ao passo que o povo de Deus estava sendo completamente desolado, estava passando por dificuldades e necessidades. E essa comparação nos faz muitas vezes pensar que não vale a pena viver em santidade, que não vale a pena viver de acordo com a vontade de Deus, ou que não vale a pena cumprir os seus estatutos. Mas a palavra do Senhor ela vai nos mostrar, ainda no Salmo 73, que quando Asaf agora adentra no santuário do Senhor, ele tem a consciência, ele tem a certeza de que tudo aquilo não passava de uma ilusão e de que mais valia a pena servir e adorar ao Senhor do que estar vivendo em abundância no mundo. Assim diz a palavra do Senhor também, que Malaquias, quando ele contempla esse desejo em meio ao povo de Deus, pessoas que estavam vendo os ímpios prosperarem, ao passo que o povo de Deus estava padecendo necessidade, diz a palavra do Senhor que Malaquias agora se dirige ao povo, dizendo: olha, tudo isso que está acontecendo, toda a preservação de vocês, aqueles que têm se mantido em santidade, aquele remanescente que tem se mantido fiel diante do Senhor, esses não poderão de alguma maneira se embriagar ou se ludibriar com as coisas do mundo,
porque Deus, que sonda todas as coisas, conhece o coração desses. E diz mais ainda a palavra do Senhor, em Malaquias capítulo 3, versículo 15: há um memorial escrito diante dele para os que os temem ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor, eles são contemplados pelo Senhor. O Senhor contempla a pureza, a santidade e a bondade daqueles que buscam ao Senhor verdadeiramente e que se afastam do mal. Portanto, mais valerá naquele dia aqueles que padeceram necessidades, mas preservaram a sua santidade, do que aqueles que viveram em abundância, mas se contentaram com o mal e se regaram diante dele. Esses serão apartados no dia da ira. E a palavra do Senhor, ela nos faz concluir no tópico 4, no tópico 4.3, diz assim, que devemos viver em conformidade com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é a nossa santificação. A vontade do Senhor é de que nós possamos viver de acordo com a sua glória. Diz a palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas essa santificação, ela produz para nós bênçãos sem medidas. Bênçãos não apenas terrenas, como para que aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, mas sobretudo bênçãos espirituais. Deus garante àqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus plena vitória contra os ataques do maligno, de modo que o crescimento espiritual dessas pessoas é plenamente garantido pela palavra do Senhor, como está em Colossenses, capítulo 1, versículos 6 e 10. Portanto, queridos, devemos manter a nossa vida reta diante do Senhor. Devemos manter a ideia central de que o povo de Deus ele deve se apartar do mal, ele deve se desvincular de tudo aquilo que os impede de manter a sua vida em santificação perante o Rei soberano. Assim, nós aprendemos, de acordo com a história do povo de Deus, daqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus e retornaram do exílio para a sua terra natal, sobre a liderança de Zorobabel, de Esdras e de Neemias, que nós devemos manter a nossa santidade e não podemos negociá-la em hipótese alguma. Amém? Vamos estar orando para finalizarmos esta lição, a fim de que o Senhor possa nos fazer direcionar segundo a sua vontade. Pai, aqui estamos em Tua presença nesse momento para Te agradecer pelas ricas lições que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Que o Senhor possa nos fazer andar de acordo com essa palavra, Senhor. Que possamos tomar o exemplo de homens de Deus como Zorobabel, Esdras e Neemias, para agirmos de acordo com a Tua vontade e não nos contentarmos com as tentações do mundo, mas preservarmos a nossa santidade e nos separarmos completamente do mal. Que o Senhor possa nos fazer andar conforme os Teus preceitos. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo vos abençoe.